Oxe.
Um triângulo tem a área A dada pela função área A é igual a 10 e 8 igual a 1/2 vezes 10 vezes B, onde B é a base e H é a altura. Claro, 80 metros. Claro que é a letra A. Porque para descobrir a área é igual a dividido por 2. 82. Realmente é 40 centímetros. Então é muito fácil. A função g de x é igual a 3 vezes x menos 2 caracteriza-se como uma função linear. Qual o coeficiente angular dessa função? Que indica corretamente o coeficiente angular. Coeficiente angular. Coeficiente angular. Coeficiente angular. Coeficiente angular. Coeficiente angular. Coeficiente. Coeficiente angular. Faço a menor ideia. O que é um coeficiente angular, meu irmão? Não sei. Não sei, não sei, não sei. Não sei. Coeficiente angular. Não sei. Vou ter que estudar isso de lá do iniciozinho. Coeficiente angular. É representado pela letra A. Vou ter que estudar isso. Ok? Então, 2 dias, terça e quarta, Aqui é uma aula que eu tinha completado. Alternativa correta, letra B de Brasil.
Beleza, beleza. Vamos descer aqui para a quinta questão. Diz o seguinte, Universidade de Passo Fundo. Diz assim, ó, na figura abaixo estão representadas no plano cartesiano duas funções, f de x e g de x, ambas definidas no intervalo 0 a 7. Olha só um detalhe aqui, ó. O 0 está aberto e o 7 também está aberto. Então, quando o x é igual a 7, reparem que o gráfico aqui, ó, tem bolinha aberta aqui e bolinha aberta aqui assim também. Tá vendo? Mesma coisa acontece para x igual a 0. Nós temos aqui, ó, o y valendo 0 e o y valendo esse valor aqui, ó, também com bolinhas abertas. Ok? Reparem também que a função g é representada por essa linha branca aqui, ó, e a função f é representada por essa linha cinza aqui. Ok? Aí diz o seguinte, olha só. Seja E o conjunto de números reais definido por E igual a x pertence aos reais, tal que f de x vezes g de x é maior do que 0. Então é correto afirmar que E representa qual conjunto aqui? Ó? Pessoal, nós temos a função f vezes a função g. E a gente quer um resultado que a multiplicação seja maior do que 0, ok? Maior do que 0 é o que, pessoal? Maior que 0 é positivo. Então, nós temos uma multiplicação de dois valores aqui e o resultado deve ser positivo. Quando é que a multiplicação de dois valores resulta em um resultado positivo? Quando o primeiro valor e o segundo valor forem positivos, ou também o primeiro valor e o segundo valor forem valores negativos, porque negativo vezes negativo, o resultado é positivo, não é? Agora é o seguinte, pessoal, quando é que eu tenho uma função positiva e uma função negativa olhando exclusivamente para o gráfico? O seguinte, é muito simples, ó. Quando o gráfico estiver acima do eixo x, nós temos uma função positiva. Não importa se é crescente ou decrescente, mas estando acima, nós temos a função positiva. Agora, se o gráfico estiver na parte de baixo do eixo x, aí nós vamos ter uma função negativa. Ok? Acompanhe comigo aqui. Entre o x igual a 0 e o x igual a 2, nessa região aqui, ó, você concorda comigo que os dois gráficos, tanto o gráfico f de x quanto o gráfico g de x, eles estão na parte superior? Então, se nós fizermos o gráfico f de x vezes g de x, será um gráfico positivo com um gráfico positivo. Então, positivo com positivo, o resultado é positivo. Aqui a multiplicação, então, seria positiva. Agora, repare o seguinte, ó. Quando nós temos o x entre o 2 e o 4, repare o seguinte, o f de x aqui, ó, está na parte positiva. Então, o f de x é um valor positivo. Agora, o g de x está na parte de baixo aqui do eixo x. Ou seja, aqui nós temos o g de x sendo negativo. Então, nessa região aqui, ó, f de x vezes g de x é mais vezes menos. E o resultado é menos. Ok? Agora, entre o 4 e o 6. Repare que nessa região entre o x igual a 4 e o x igual a 6, nós temos o quê? Ambos os gráficos na parte de baixo do eixo x aqui, ó, tanto o gráfico f de x quanto o gráfico g de x, tá? Os dois estão abaixo do eixo x, assumem valores negativos. Então, negativo vezes negativo, o resultado é positivo. Agora, entre o 6 e o 7, nós temos o quê? O gráfico g de x estando na parte positiva e o gráfico f de x na parte negativa, abaixo do x. Então, nessa região aqui será positivo vezes negativo, o resultado é negativo. Mais com menos dá menos, né? Então, se o examinador está procurando f de x vezes g de x maior do que 0, ou seja, positivo, nós vamos ter nessa região aqui, ó, entre o 0 e o 2, tá? E também entre o 4 e o 6, ok? Então, nós temos aqui nessas duas regiões, ou seja, de 0 a 2, união com 4 a 6. Isso aqui, gente, a gente encontra no item B de Brasil. Acompanhe comigo, ó. X pertence aos reais, tal que o x, ó, é maior do que 0 e menor do que 2. União, é como se fosse um mais aqui, né? X pertence aos reais, tal que o x é maior do que 4 e menor do que 6. Beleza? Vamos descer um pouquinho aqui, ó, e vamos para a questão de número 6, outra questão do Enem, que diz o seguinte, ó.
O gráfico fornece os valores das ações da empresa XPN no período das 10 às 17 horas, tá? Do início do pregão ao final do pregão. No dia que elas